Romanos capítulo 1, versos 1 a 7. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estás em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Pai do céu, nós te louvamos pelo teu grande amor por nós. Nós te louvamos pela obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. Nós te louvamos, ó Pai Santo, pelo teu grande plano de salvação para esta humanidade perdida, arrogante, rebelde. Mas mesmo assim, tu planeaste a sua salvação aos teus eleitos. E o Evangelho é um instrumento que tu usas para manifestar o teu poder, para alcançar homens e mulheres pecadores como nós, para que te conheçamos pessoalmente e possamos reconhecer-te como nosso Senhor, como nosso Criador, mas ainda como nosso Pai também. Obrigado pela obra que Cristo realizou na cruz. Fala ao teu povo esta tarde. Fala conosco durante esta conferência. Peço também que tu me uses, Pai Santo. Conheças as minhas limitações e fragilidades e fraquezas. Usa-me, Pai, para ser claro e fiel à tua palavra, para que o Espírito Santo possa falar ao coração de cada presente aqui, usando-me a mim apenas como um instrumento nas tuas mãos. Preciso da tua ajuda e da tua assistência. Esta é a nossa oração que fazemos de gratidão e de louvor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Então, se a voz ficar mais rouca, o irmão ali da tecnologia aumenta mais o som. É? O clima de Angola deu cabo de mim. Paulo escreve esta mega carta aos romanos. Ele não tinha ainda conhecido pessoalmente esta igreja, mas ele conhecia uma série de irmãos que estavam lá em Roma. Prova o capítulo 16, portanto, o último capítulo de Romanos, Paulo menciona uma série de irmãos que estavam em Roma. Se ele nunca tinha conhecido ainda esta igreja, como é que ele sabia de tantas pessoas? Muito provavelmente nas suas viagens missionárias para Corinto e outras cidades da Europa e também da Ásia Menor, ele conheceu alguns irmãos que neste momento, quando ele escreve a carta, estavam em Roma. Então ele manda saudações para esses irmãos. O tema principal de Romanos é exatamente a questão do Evangelho, da salvação de Deus. Qual é o verdadeiro Evangelho? Como é que Deus salva pecadores? Quais são as decisões que o próprio Eterno tomou? Qual é a resposta que o ser humano deve dar diante desse convite? Qual é o papel do Senhor Jesus Cristo na salvação das pessoas? E depois, na segunda parte da sua carta, ele diz como é que os crentes, aqueles que receberam o Evangelho, devem viver. Paulo sempre fazia isso. Era um homem estudioso, muito lógico nas suas propostas, usado pelo Espírito Santo com poder, não era um professor acadêmico distante, que apenas despejava a sua teologia, não. Ele tinha um coração pastoral, e nesta carta nós vemos, e nas outras também, que escrevia, mas ao mesmo tempo ele era um pastor da igreja, ou daquelas igrejas também, sentia-se assim. Até escreveu para igrejas que ele ainda não conhecia. Mas diz ele que orava por essas igrejas e não cessava de orar por eles. O seu coração estava totalmente ligado a qualquer igreja do Senhor Jesus Cristo que chegasse aos ouvidos de Paulo. Sempre que Paulo ouvia, olha, há uma igreja naquela cidade, Paulo dobrava os joelhos e orava e intercedia por aquela igreja. É o que fez aqui também na carta aos Romanos. Então ele vai escrever uma carta. O objetivo do apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, é chegar ao lado mais ocidental da Europa. Paulo queria chegar a Portugal. Não está Portugal na Bíblia, não é? Se nós vamos notar, o pastor disse Portugal, mas não está na Bíblia. Na verdade, o texto de Romanos diz que ele queria chegar em Espanha, porque naquele tempo não havia Portugal. Toda aquela parte da Europa era conhecida como a Península Hispânica.
Então, Paulo já tinha trabalhado em Jerusalém, na Ásia Menor, parte da Europa, e a sua visão missionária era chegar até a parte mais extrema da Europa. Então, ele queria, para chegar ali, passar por uma igreja na capital do império, que era Roma, a cidade mais importante daquela altura, e conhecer a igreja, para que através daquela igreja ele fosse recomendado como uma espécie de missionário apoiado pela igreja em Roma. Esse era o propósito de Paulo. Ele tentou várias vezes chegar lá, não foi possível, então ele escreveu essa carta. Mas antes de passar por Roma, ele queria ainda ir a Jerusalém, para levar uma oferta que os gentios tinham dado à igreja em Jerusalém, que estava a passar por dificuldades. Havia muitos irmãos que passavam fome lá em Jerusalém. Então Paulo escreve essa carta e diz que eu vou primeiro a Jerusalém, mas depois quero ir até aos confins, portanto, da Europa. Mas quero passar por vós para que vocês abençoassem a minha viagem e eu fosse encaminhado por vós. Então este é o desejo que ele vai manifestar no capítulo 15. Agora, Paulo era um homem estudioso. Como um bom estudioso, normalmente o seu ensino é sistemático. Nós vemos isso quase em todas as cartas. Um bom professor é aquele que trata das coisas de forma sistemática, depois é que entra em pormenores. Não é? Quem estuda medicina, por exemplo, não pode ter especialização nos seus estudos sem primeiro estudar anatomia. O corpo todo. Ele tem que conhecer o corpo todo e todos os sistemas do corpo. O sistema respiratório, o sistema circulatório, o sistema digestivo, o sistema nervoso, tem que conhecer o pano geral e depois, mais tarde, pode se especializar numa área, ou no coração, oftalmologia, cardiologia, etc, estomacologia e outras áreas. Mas primeiro tem que conhecer o corpo todo e o sistema, porque aquela parte que ele vai estudar está ligada a um corpo. Então, conhecendo o corpo, é mais fácil depois conhecer como é que aquele órgão funciona dentro do corpo. Então, esse é o método que Paulo sempre usava nas suas cartas. E as primeiras partes das cartas do apóstolo Paulo, normalmente eram as que nós chamamos de indicativos. Ou seja, afirmações. E ele sempre começava com Deus. Com aquilo que Deus fez e aquilo que os homens beneficiaram, como consequência daquilo que Deus fez. Essas são as primeiras partes. Como aqui na carta aos Romanos, os primeiros 12 capítulos são 11 capítulos, assim que está correto, são praticamente a doutrina, a teologia, o verdadeiro evangelho e as suas consequências também. E as segundas partes das cartas do apóstolo Paulo são a parte prática, a conduta. Se Deus fez tudo isso, se isso aconteceu na vida, então como é que devem viver homens e mulheres que agora têm uma nova vida em Cristo? Qual deve ser o seu comportamento, a sua conduta, a sua maneira de ser, como reflexo da salvação que tem? Então aqui na carta aos Romanos isso começa no capítulo 12. E ele nunca o fazia por imposição. Não, ele era um pastor. Os irmãos vão ver que sempre que ele começa a parte prática da vida, ele começa com rogo-vos, peço-vos, suplico-vos. Ele não impunha. A verdade não se impõe. A verdade expõe-se. Então, para aplicar a prática, ele sentia, como o pastor dizia, eu peço-vos. Se Deus fez isso, então a vossa vida deve ser assim. É a mesma coisa que ele faz na carta aos Efésios também. Veja, os primeiros 3 capítulos, teologia. As segundas partes, é a prática. E ele começa exatamente, rogo-vos, portanto. Então é sempre assim. E como é que ele estrutura essa carta aqui? Para a nossa facilidade. Nós veremos com muita facilidade, os irmãos podem compreender a lógica do apóstolo Paulo. Não é? Ele começa por apresentar o Evangelho, diz que esse Evangelho é boa nova, mas não tem novidade. Não é que é uma coisa que começou com ele. Não, Paulo diz que é boa nova como boa notícia. Mas esse Evangelho já tinha sido predito no Antigo Testamento pelos profetas. Ou seja, no Novo Testamento só se materializou na pessoa de Jesus Cristo. Mas os profetas do Antigo Testamento já pré-anunciavam o Evangelho futuro, do Messias que viria. Por isso é que o próprio Jesus, lá Lucas 24, fala aos discípulos do caminho de Emaús que vocês não leram as Escrituras? Então Moisés não escreveu sobre mim que o Filho de Deus precisava de viver, morrer, ser crucificado e ressuscitar? Não leram isso? As Escrituras já afirmavam. Não é? Então Paulo vai dizer que esse Evangelho é boa nova. E em português as palavras eu, aliás em grego as palavras eu significa bom. Não é? Eu, angelion. Significa boa notícia. Não é? Agora está um problema lá em Portugal sobre uma questão médica. Eutanásia.
como terminar a vida de alguém injetando-lhe alguma substância para morrer, antes de ficar pior. E chamam isso eutanásia. Euthanatos, significa boa morte. Não é? Morte tranquila. Em vez da pessoa sofrer no hospital, assim que eu sei que tem uma doença grave, põe uma injeção, morro, boa morte. Vejam o que o mundo chama de boa morte. Não é? Aquilo que só Deus define e eles definem como boa morte. E todas as outras palavras também. Então, Paulo começa por apresentar essa boa nova, diz que é de Deus e do seu filho também, e ele vai desenvolver isso. Mas diz que Deus está irado, Deus está indignado contra a humanidade, por causa de duas coisas, não é? A impiedade e a injustiça. E a ordem é essa. O problema do mundo não é a injustiça, não é a luta entre os homens. Não, o problema original do homem é a sua relação com Deus que foi quebrada, é a impiedade. E como resultado da má relação com Deus, o ser humano vive em guerra com o seu próximo. Então, a impiedade e a injustiça. E Deus está indignado. E a indignação divina não é uma fúria descontrolada como nós temos. Nós, quando estamos zangados mesmo, quase que partimos a louça. Não, isso não é a ira de Deus. A ira de Deus é uma indignação justa de um Deus santo diante do pecado. Então, Paulo descreve isso. E depois, no capítulo 1, ele vai descrever as consequências disso. Como é que o mundo vive sem Deus, sobretudo o mundo gentio. Capítulo 12, ele vira para os judeus, porque os judeus podiam dizer assim, mas isso é descrição dos gentios, não dos judeus. Então, capítulo 2, Paulo trata dos judeus. Qual é a sua relação? Por terem história, os profetas serem um povo eleito, por isso vivem de acordo com Deus, Paulo diz, não, também estão reprovados. E no capítulo 3, ele então faz o somatório, diz, gentios e judeus estão no mesmo denominador. Portanto, é como se alguém que quer entrar na faculdade, a nota mínima é 10. Então, se alguém tiver no 12º ano, 8, ou 7, ou 5, ou 4, não importa. Quem não tem a nota mínima, que é 10, não vai entrar. Ninguém pode dizer, mas eu tenho 8, tu tens apenas 2. Não interessa, porque tanto tu como eu não entramos porque a nota mínima é 10. Então, Paulo vai dizer, tanto os judeus que têm tantas vantagens da sua história, como os gentios, diante de Deus, ninguém será justificado. O ser humano é miserável sem Cristo, seja judeu ou não. Paulo coloca o denominador comum. E como bom professor que ele era, ele tem que usar o exemplo. Então, no capítulo 3, Paulo apresenta a solução. Como é que Deus resolve a equação da salvação humana? Um Deus justo e santo, como é que ele pode se relacionar com homens e mulheres pecadores? Então, Paulo apresenta Deus como próprio justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Então, para provar a sua tese, ele vai ter que invocar a figura do Antigo Testamento mais importante, ou uma das mais importantes, Abraão. Vejam lá o pai Abraão. Vocês acham que ele teve uma boa relação com Deus por causa das obras. Mas eu digo, não é verdade. Ele foi justificado, a justiça lhe foi imputada. Então, Paulo fala disso no capítulo 4 e no capítulo 5, então ele volta a falar da justificação, ou continua a justificação. E pela primeira vez no capítulo 5, Paulo vai dizer como é que o pecado entrou no mundo. Até ali, ele descreveu o mundo de pecadores, homens e mulheres, Deus está irado com eles, mas ele não disse como é que o pecado nos apanhou a todos. Então, no capítulo 5, a partir do versículo 12, Paulo vai dizer como é que o pecado entrou no mundo através do nosso pai inicial, o nosso chefe federal, Adão. Por isso é que Cristo vem como o segundo homem, não é? Ou como o último Adão. Então, Paulo desenvolve esse tema e vai terminar o capítulo 5, vejam a lógica dele, afirmando que, a graça sobreabunda o pecado. Onde o pecado abundou, a graça sobreabundou. Então, alguém pode dizer, Paulo, tu estás a dizer que se alguém pecar 2 vezes, Deus perdoa 4. Se alguém pecar 6 vezes, Deus perdoa 5. É isso? Paulo diz, de modo nenhum. Aquele que conheceu o verdadeiro evangelho, aquele que foi transformado pelo Espírito Santo, não pode viver agradavelmente em pecado. É essa tese que ele vai defender. Então ele explica isso. E antes de chegar ao fim, ele diz que nós não estamos debaixo do pecado, mas também não estamos debaixo da lei. Então alguém pode raciocinar e dizer, Paulo, agora podemos viver de qualquer maneira, porque já não estamos debaixo da lei. É isso? É preferível isso? É preferível? Alô? Estão a escutar bem? Ok, é melhor? Já.
Então, ele disse que não estamos debaixo do pecado, mas também não estamos debaixo da lei. E alguém pode pensar, bom, a lei perdeu o seu valor. E Paulo vai responder, não, a lei não foi dada para a salvação, mas a lei funciona como ecografia, ou TAC, ou raio-x. Qual é a função? Ninguém vai ao hospital e faz TAC, ou faz raio-x e volta para casa contente, dizendo, já estou melhor, já fui tratado. Ninguém faz isso, porque aquelas máquinas não servem para tratar. Qual é o papel delas? É revelar o que está dentro, o que está mal, que nós não temos apreciação. Então a lei serve para revelar o nosso estado miserável de pecadores, para então, como resultado, aproximar-nos de Cristo em socorro, porque só Ele nos pode salvar. Então é isso que ele vai desenvolver no capítulo 7. Ele vai falar da lei e da relação com a lei, usa a expressão, a imagem de um casamento. No capítulo 8, então ele ainda vai enfatizar, portanto, a nossa relação. Diz que justificados, então temos paz com Deus, não é? E quem está em Cristo, portanto, já não está condenado. E ele faz aquela declaração maravilhosa que com Deus não há nada que nos pode separar. Aqueles que foram eleitos, aqueles que foram chamados, justificados, serão glorificados. E ele usa os verbos todos no passado, porque Paulo tinha certeza de que aquilo que Deus começa, ele vai levar até o fim. Ninguém pode ser salvo no início e perder essa salvação ao longo da vida. Senão não foi salvação. Se foi salvação de Deus, o seu Filho selou com o seu sangue. O Espírito Santo foi dado como promessa. E Deus mudou essa vida. E Deus prometeu dar a vida eterna a essa pessoa. Deus não volta atrás e mudar de opinião, como se fosse um ser humano. Então Paulo está a dizer, em Cristo nada nos pode separar. Nem morte, nem vida, nem anjo, nem futuro, nem passado, nada nos pode separar. E alguém pode dizer assim, Paulo, espera aí, tu estás a falar muito dos gentios. E os judeus, o povo de Deus, também não ficaram para trás? Deus não esqueceu? Paulo diz, não. O plano de Deus continua intacto. Então os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, Paulo vai lidar com essa situação. Aliás, é curioso isso. Paulo sai do capítulo 8, triunfante, com nada nos pode separar, e de repente no capítulo 9 ele diz, tenho profunda tristeza no meu coração. Como assim, Paulo? O que é que mudou? Ele fala dos seus compatriotas judeus. Mas então explica isso. E antes de terminar o capítulo 11, ele adora. Ninguém que estuda a Bíblia, ninguém que prega a Bíblia, ninguém que ensina a Bíblia, pode ser um estudioso seco e distante. A Bíblia leva-nos de joelhos. Uma teologia saudável leva-nos necessariamente à doxologia. Nós lemos a Bíblia e vemos aquilo que Deus fez por nós. Apetece-nos ficar de joelhos com a testa no chão, agradecendo e louvar esse grande Deus. E é exatamente isso que Paulo vai fazer no final do capítulo 11. Oh, profundidade de sabedoria. Eu expliquei a teologia, mas nem eu compreendo tudo. Quem pode sondar a mente desse Deus? E só depois disso é que ele então passa a prática, dizendo, portanto, se Deus fez tudo isso que eu acabei de explicar aqui, qual deve ser a nossa reação? Então não nos conformarmos com o mundo, mas deixar que a nossa mente seja renovada constantemente pelo Espírito Santo. Não abandonar os padrões do mundo e vivermos vidas que evidenciam a verdadeira salvação que está dentro. A fé não se vê. A resposta que demos não se vê. Mas a nossa vida acabará por ser a prova externa, ou como na justiça ou na lei se diz, a matéria probatória daquilo que Deus fez em nós. Então Paulo diz, vivam de forma diferente. Então ele fala da vida dentro da igreja, capítulo 12, dons espirituais. Capítulo 13, ele vai falar da relação do crente com o Estado. Como é que o crente deve viver neste mundo com as autoridades humanas. Então ele volta ao tema do amor entre os crentes. Capítulo 13, a segunda parte, capítulo 14. Os mais fortes devem ajudar os mais fracos dentro da igreja. E no capítulo 15, na segunda parte, ela então vai falar do seu plano. Qual era o seu projeto? Como já dissemos no início, era viajar até a Península Hispânica e ali então pregar o Evangelho onde Cristo não tinha sido ainda pregado. E o capítulo 16, ela encerra com aquela grande lista, mencionando as pessoas que foram importantes na sua vida. Paulo não era orgulhoso. Um bom servo de Deus é humilde. Deus pode fazer muito no seu ministério, mas o que define a compreensão do verdadeiro Evangelho é a humildade. Porque, afinal de contas, não somos nós que fazemos. É Deus que faz, usando-nos a nós. Como podia ter usado outras pessoas.
Então Paulo reconhece que houve pessoas que foram muito importantes no seu ministério. E ele vai fazer aquela grande lista e termina mostrando o desejo. Os irmãos estão a ver que há uma lógica. Apesar da carta ser grande, 16 capítulos, mas nós podemos ver passo a passo como ele desenvolve. E o tema geral, o Evangelho, que ele já introduz aqui no início. Ele diz no início, que nós lemos, que esse Evangelho é o Evangelho de Deus. Os irmãos notaram, no versículo 1, ele diz, esse Evangelho é de Deus. Mas, curiosamente, ele vai dizer que esse Evangelho é acerca do seu Filho, não é? É o Evangelho de Deus, mas o Evangelho que é acerca do Filho de Deus. O que é que Paulo está a querer dizer? Versículo 1 e o versículo 4. Reparem, ele foi designar o Filho de Deus e o Evangelho que Paulo pregava é o Evangelho acerca do Filho de Deus. Portanto, Deus é a fonte desse Evangelho. E Cristo, o Filho, acaba por ser a encarnação dessa mensagem. Ele é o Evangelho ao vivo. Por isso é que não pode haver um Evangelho verdadeiro fora de Cristo. Infelizmente está a acontecer isso. Há muitas igrejas, quando se reúnem, falam mais de outras pessoas, dos pregadores, dos preletores, dos apóstolos, dos profetas, do que do Senhor Jesus Cristo. O único que deu a vida. A igreja é dele, somente dele. Porque só ele pagou o preço e ninguém mais. Numa igreja onde Cristo não esteja no centro, onde a sua beleza não seja exaltada e destacada, é melhor fugirmos, porque não é a igreja de Jesus Cristo. Não pode haver uma igreja bíblica com Cristo fora da porta. Não pode. Pode haver uma religião sem o fundador, mas não pode haver um cristianismo bíblico sem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Paulo sabia muito bem disso. E ele quis partilhar essa mensagem com os romanos. Disse, irmãos, ainda não cheguei lá. E eu quero chegar lá. Quero partilhar ao vivo. Mas já vou vos dando um antegozo. Já escrevo para vocês saberem o que eu prego, o que eu creio. E eu creio piamente que aqueles irmãos foram abençoados. Agora, caminhando para a nossa parte final, eu deixo a questão do poder aqui, com o nosso irmão Ben. Mas Paulo não falou só do poder do Evangelho aqui. Praticamente, noutras cartas que ele escreveu, ele também falou do poder do Evangelho. E eu quero apenas ler 3 versículos, ou 3 passagens, rapidamente, mesmo respeitando o contexto de cada uma dessas passagens. E eu quero ler, os irmãos, o que ele escreve aos Efésios. O pastor Charles vai falar depois sobre Efésios 2, 1 a 10. Mas eu queria ler uma parte que vem depois daquilo que Paulo fala sobre o Evangelho. Reparam como ele compara o poder do Evangelho. Ele diz a partir do versículo, vou ler a partir do versículo 15. Capítulo 2 de Efésios, diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor que há para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de toda a glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, o qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Agora vejam o que ele diz no versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo quase que não tem palavras aqui. Diz, olha, eu dou graças a Deus por aquilo que está a fazer na vossa vida. A chamada, a forma como foram salvos e o poder que vos alcançou. Esse poder grandioso, cuja eficácia é maravilhosa. Agora vejam o que Paulo vai dizer. Ele diz, o mesmo poder que salva o pecador, que o arranca no mundo das trevas para o reino do Filho de Deus, é o mesmo poder que o Pai usou para tirar o seu filho do túmulo. Pensem nisso. Como é que um verdadeiro salvo pode perder a salvação? Se o poder que atuou na sua vida é o mesmo poder que agiu no Pai para levantar o seu filho do túmulo. É isso que Paulo vai dizer, versículo 20. Esse mesmo poder, diz Paulo, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, força e reino. Paulo está a dizer o mesmo poder que atua no crente, é o mesmo poder que atuou no Filho de Deus para o arrancar do túmulo.
Portanto, nós somos salvos, fomos arrancados da vida, do reino da morte, para o reino da vida, através desse mesmo poder. Através da proclamação do Evangelho de Cristo. Então, Paulo cria piamente que o Evangelho é o poder de Deus para arrancar pessoas do reino de Satanás para o reino do Filho do seu amor. Como ele vai dizer na carta aos Colossenses. E é o mesmo poder que atuou quando tirou Jesus do túmulo no terceiro dia. Isso é bonito. Esse é o primeiro ponto. O poder do Evangelho, ele é poderoso porque é o poder que atuou para ressuscitar a Jesus Cristo e é o mesmo poder que atua para chamar homens e mulheres mortos em seus pecados e delitos, insensíveis, sem toque espiritual. E Deus, pela palavra, pelo Evangelho, levanta-os e ganham nova vida. O mesmo Deus que salva americanos, ingleses, moçambicanos, brasileiros, chineses, até angolanos também. É o mesmo poder. Maravilhoso. Portanto, vale a pena permanecermos no Evangelho. Começamos com ele no início, na nossa conversão. Mas ele vai permanecer na nossa vida, toda a nossa vida. Nunca podemos começar com fé, com o Evangelho e terminar com as obras. Isso é crime. Isso é desprezar a obra que Cristo fez. O Evangelho abraça-se no início da fé, mas acompanha-nos toda a nossa vida. O segundo texto que eu gostaria de ler encontra-se na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, logo no início. Paulo escreve esta carta a esta igreja aqui e ele vai fazer algumas afirmações. Enquanto os irmãos estão a procurar, eu, entre aspas, digo assim: para bom estudo das cartas, das epístolas, é sempre bom estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Essa é uma boa metodologia. Não ensina as cartas na igreja, sobretudo carta aos Efésios, Colossenses e outras cartas do apóstolo Paulo, sem estudar Atos dos Apóstolos. Porque Atos dos Apóstolos é o livro do contexto. É ele que nos dá o contexto das viagens de Paulo, dos motivos que o levaram a escrever. Então, compreendemos melhor as epístolas, lendo ou compreendendo melhor o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Então, ele chega a essa igreja aqui em Corinto, na sua segunda viagem, depois de Atenas. Ele foi ali humilhado pelos filósofos que não acreditaram, alguns poucos creram, deixa, aliás, ele está em Acaia, vai para o outro lado, para Corinto, uma cidade ímpia, imoral, cheia de orgulho pessoal. Ser corintiano naquele tempo era praticamente o equivalente de pertencer à cidade de Sodoma e Gomorra. Pode imaginar a comparação. E Paulo chega lá, vê aquilo tudo e ele diz que quando chegou lá, ele tomou uma decisão. E eu quero chamar a atenção aos pastores aqui. Nós temos que decidir no nosso ministério o que é que nós queremos pregar ao povo de Moçambique. Ou pregamos qualquer coisa para encher as nossas igrejas, ou pregamos o Evangelho, mesmo que as pessoas fujam. O nosso compromisso primário é com Cristo e não com as pessoas. Deus não nos mandou multiplicar números, Ele nos mandou pregar o Evangelho. É Ele que multiplica as pessoas. Então Paulo diz que tomou uma decisão. Vejam o que ele diz no capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2 diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi, sublinhem isso, eu tenho sublinhado aqui na minha Bíblia, decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Agora vejam o que ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoie ou não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, para Paulo, falar do Evangelho era automaticamente sinônimo de falar do poder de Deus. E Paulo diz: quando eu fui lá a Corinto, uma cidade que estava habituada a ouvir grandes filósofos. Nessa altura, no primeiro século, Atenas já não era a grande cidade filosófica. Ficou na história. Quem praticamente dominava nessa altura era Corinto, onde se reuniam as natas da sabedoria. Qualquer pessoa queria ouvir novidade. E Paulo podia ser tentado, chegando lá pensando assim: eu vou usar toda a minha capacidade intelectual. Vou usar uma gramática elevadíssima. Vou usar a retórica. Vou usar a oratória.
vou usar todos aqueles mecanismos que outros mestres usam para conseguir gente. Mas Paulo diz, não. Eu decidi fazer uma coisa, pregar a Jesus Cristo. E este é crucificado. Eu já sei como é que as pessoas vão responder, mas eu tomei essa decisão porque o meu compromisso é com Cristo. E eu cheguei lá não com palavras bonitas. Não é nada errado falar bem, porque a comunicação exige clareza. Quem explica com clareza acaba por transmitir a mensagem. E isso é bom, em termos pedagógicos. Mas Paulo está a dizer, a minha preocupação principal não foi esta. Eu cheguei lá dependente de Deus. E a prova disso é que a palavra pregada ali foi pregada através do ministério do Espírito Santo. Por isso é que naquela igreja imoral, pagã, já há uma igreja presente. Como é possível? Porque o Espírito Santo agiu nos corações. E a mensagem que foi transmitida com poder. Quando Paulo diz em demonstração de poder, ele não está a falar do poder dele. Há muitos pregadores que parece que falam no poder como se o poder dependesse deles. Mas Paulo, quando fala demonstração de poder, está a falar do poder de Deus. Não é? O contexto o mostra, não é? Capítulo 1, versículo 14, ele diz poder de Deus, e mais à frente também ele vai dizer poder de Deus, versículo 24. Então, quando ele menciona a demonstração de poder, ele está a referir-se ao poder de Deus que usou, e quando ele pronunciou o Evangelho, as pessoas se converteram a Cristo. Esta é a visão que o apóstolo Paulo tinha. E ele dá a razão. Por que eu decidi fazer isso? Para que a vossa fé, diz ele, não se baseasse na sabedoria humana. Porque é possível formar uma igreja com base na oratória do evangelista, na persuasão oratória, no bom discurso, como os políticos fazem às vezes. É possível isso. E as pessoas vêm, gostam de ouvir. É só dizer boas coisas que as pessoas querem ouvir, eles vão encher os templos. Mas Paulo está a dizer, eu não precisei disso. Aliás, isso é perigoso. Pastores, obreiros, não misturem outras coisas com o Evangelho. Pregue apenas o Evangelho. O nosso compromisso é o Evangelho, porque só ele é o poder de Deus para a salvação. O outro discurso pode agradar os ouvidos. As pessoas podem admirar-nos, mas não vai trazer salvação. Deus estabeleceu um meio para que a salvação chegue ao coração humano através do Evangelho. E a última passagem que eu gostaria de ler encontra-se na primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos mais lá à frente. Paulo escreve 2 cartas a esta igreja, lá do norte da Europa, portanto na zona da Macedônia. E esta igreja, curiosamente, é chamada pelo apóstolo Paulo como igreja modelo. É a única igreja a qual ele escreve e define como igreja modelo. Porque o exemplo dessa igreja estava a criar muito que falar naquele mundo. A cidade estava lá no norte da Grécia, perto da Via Ignácia, que ligava a Europa, ou parte ocidental da Ásia. Então, praticamente tudo o que acontecia naquela cidade facilmente era levado pelo mundo. E Paulo, então, passou por lá, saiu de lá a correr, foi ameaçado, por isso é que foi para Bereia, Atenas e para Corinto. Mas o seu coração não estava bom, saiu à pressa, então mandou Timóteo para ir saber se a igreja sobreviveu ou não. Lá de Atenas. Timóteo foi e viu que Deus estava a abençoar. Então, quando ele regressa, conta a Paulo, olha, Paulo, graças a Deus, só ficamos lá 3 semanas, mas Deus fez uma grande obra. Então, Paulo escreve essa primeira carta a esses irmãos, agradecendo aquilo que Deus está a fazer e corrigindo algumas incompreensões. Mas ele diz uma coisa muito interessante aqui. Então, em primeiro lugar, o poder do Evangelho é o poder que atuou para ressuscitar o Senhor Jesus Cristo da morte e é o mesmo poder que atua para salvar homens e mulheres. Em segundo lugar, o Evangelho é o poder de Deus, porque é o poder que manifesta não só esse poder, mas também revela o próprio trabalho e a capacitação do Espírito Santo. Portanto, não é preciso acrescentar algo ao Evangelho para que ele faça o efeito. Basta proclamá-lo e o próprio Deus, através do Espírito Santo, vai tocar a vida. E por último, Paulo diz uma coisa muito interessante aqui. Leiam comigo a partir do versículo 2. Para remirmos o nosso tempo, vamos começar no versículo 8. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8.
Paulo já diz que agradecia a Deus por ser aquela igreja ser exemplo, a fé deles, o amor, a esperança, etc. E são motivos para Deus, para Paulo agradecer. Então, e Paulo diz assim, versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, mas na Acaia, ou seja, norte da Grécia e sul da Grécia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Ou seja, vocês já são uma igreja famosa, toda a gente fala de vós. Por onde passamos, ouvimos falar dos Tessalonicenses. Portanto, nós nem precisamos de fazer comentários. Paulo diz, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, agora prestem atenção aqui, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro e para aguardares do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da vida, da ira vindoura. Os irmãos estão a ouvir, a perceber o que Paulo está a dizer aqui? É que as pessoas comentam a vossa fé, o que está acontecendo no vosso meio, mas também comentam como é que eu e a minha equipa missionária entramos lá na cidade de Tessalônica. Uma cidade idólatra. E como é que o evangelho produziu fruto ali. Nós não precisamos de fazer outra coisa, apenas anunciar. Mas vocês são a prova viva do poder de Deus. E Paulo então vai dizer como é que eles, que eram ateus, que eram idólatras destemidos, até adoravam César. Havia um grande templo de adoração lá em Tessalônica. César era o herói deles. Aliás, uma das acusações que fizeram os apóstolos é que esses homens entraram aqui na cidade, estão a ensinar-nos outras coisas, contra a vontade de César. Então, isso criou tumulto. Mas Paulo vai dizer que, como as pessoas comentam, como deixando os ídolos, eles se converteram a Deus, para servirem ao Deus vivo.